tocados por esta palavra, que teus filhos possam ser edificados por essa palavra, que teus filhos possam ser, meu Pai, fortalecidos por esta palavra, e que nós possamos desfrutar das promessas desta palavra. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Então vamos para um texto aqui, é livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 1, Lucas capítulo 7, versículo 1, que diz assim o texto: um centurião revela sua fé. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe como muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber sobre o meu teto da minha casa. Por isso nem mesmo me consideres merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Mando a um: vai, e ele vai. Mando a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé como esta. E aconteceu que aos homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá encontraram o servo, e ele totalmente curado. Amém? No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e como lá caminhavam seus discípulos e uma grande multidão, aproximada da porta da cidade, estava o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a Dernival, Gleidson, Deus abençoe a vida da Elizabeth, da Felicidade, sejam bem-vindos aí, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com você, para mostrar a importância de uma palavra, para mostrar a importância de uma palavra profética liberada. Palavra profética é como flecha, que quando libera essa palavra, ela não volta vazia. A palavra profética, ela tem um poder muito grande nas nossas vidas. A palavra profética, ela tem um poder muito grande sobre a nossa história. Uma palavra, ela pode mudar tudo. Uma palavra, ela pode trazer vida. Uma palavra, ela pode trazer morte. Uma palavra, ela pode trazer diversas coisas na nossa vida. Então aquilo que eu falo, ele tem um poder, porque a minha palavra, ou a palavra que sai da minha boca, ela tem um poder que no mundo espiritual, nas vibrações do mundo espiritual, ela tem o poder de se conectar com o Espírito no mundo espiritual, com o Espírito do Senhor, e ela pode produzir sobre a minha vida, mas ela também pode se conectar com o espírito da morte e pode produzir morte.
Então a palavra, ela tem poder na sua totalidade, ainda mais se a palavra ela vem de alguém que exerce uma autoridade, de alguém que conhece um pouco sobre a autoridade, alguém que conhece algo referente à autoridade. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus tentando nos ensinar de que maneira que nós devemos caminhar, de que maneira que nós devemos manifestar a nossa fé, de que maneira que o reino espera que nós tenhamos uma atitude. O reino, ele tem uma cultura, a terra, ela tem uma outra cultura. A cultura do reino é crer na palavra, a cultura do reino é viver e andar na palavra, a cultura do reino é obedecer à palavra, a cultura do reino é caminhar de acordo com a palavra. Então, quando eu olho para Jesus e esse centurião, que ele não tinha um relacionamento com Jesus, ele não tinha uma afinidade, mas ele ouviu falar quem era Jesus, ele conhecia referente à pessoa de Jesus, porque as pessoas falavam muito bem a respeito de Jesus, as pessoas falavam muito bem a respeito também desse centurião. Ele teve uma grande importância, e a importância dele foi construir a sinagoga, e aqueles homens ficaram admirados, porque aquele homem, ele tinha bom testemunho, aquele homem tinha uma boa vida, aquele homem tinha uma boa conduta, aquele homem manifestava uma cultura diferente da terra. E o que nós estamos vendo são culturas diferentes do reino de Deus. Então acaba sendo controverso ao reino. Se eu sou um cidadão dos céus, eu preciso caminhar como cidadão dos céus. Se eu sou um cidadão dos céus, eu preciso manifestar a fé como cidadão dos céus. Quando eu olho para o livro de Filipenses capítulo 4, e eu medito no Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Um cidadão do céu, ele, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo de valor, nisso pensai. Então, um cidadão do céu, ele precisa ter um pensamento diferente. Um cidadão do céu, ele precisa ter uma mente diferente. Um cidadão do céu, ele precisa produzir algo diferente na vida dele. Você, como cidadão do céu, a sua mentalidade não pode ser como a mentalidade de quem vive na terra. Por quê? A sua mentalidade precisa respaldar de onde você veio. A sua mentalidade precisa respaldar de qual reino você pertence. Existem dois reinos, o reino dos céus e o reino das trevas. Então, quando eu manifesto o reino dos céus, eu estou dizendo, a minha cultura não é das trevas, a minha cultura não é da terra, a minha cultura, a minha visão não é do reino dessa terra, a minha visão e o meu entendimento no caminho debaixo da cultura do reino dessa terra. Você foi chamado para impactar a sociedade, eu fui chamado para impactar a sociedade, nós fomos chamados para impactar a sociedade. Então a nossa cultura precisa ser uma cultura de honra, uma cultura dos céus. Então, quando Jesus se encontrou com esse homem, a qual esse homem foi ao encontro dele, esse homem foi com uma grande humildade, uma grande simplicidade, uma grande devoção para aquilo quem Jesus era, respeitando a autoridade de Jesus, se colocando no seu lugar, mesmo sendo uma autoridade. Ele olhou Jesus e é como se ele tivesse uma visão fora do normal, porque ele devotou a Jesus uma cultura de honra. Então, quando você entende que a palavra liberada é uma palavra que precisa ser rema, a palavra de Jesus foi uma palavra rema para aquele homem, foi uma palavra revelada para a vida daquele homem, e ele não hesitou. Por quê? Porque tudo foi criado através da palavra. É como se aquele homem desse uma resposta dizendo: eu creio na palavra desde a sua fundação do mundo. É como se aquele homem respondesse de uma forma inconsciente: eu acredito na palavra, no poder da sua existência, no poder da sua relevância desde a fundação do mundo.
Então, quando Jesus liberou a palavra, ele falou: não precisa o senhor ir, porque ele se colocou em submissão, dizendo: eu não sou digno, a minha casa não é digna, eu sei o que é autoridade, eu sei como é a cultura de honra de uma autoridade, eu sei como honrar uma autoridade, eu sei como honrar a palavra dessa autoridade. De que maneira? Ouvindo e obedecendo e crendo. Então é como se ele manifestasse o que existia desde o Éden, desde o princípio, desde o início de todas as coisas, quando a terra era sem forma e vazia, e pela palavra Jesus trouxe ordem ao caos que existia na terra. E pela palavra Deus, aliás, ele disse: haja luz e houve luz. Pela palavra haja separação entre águas, entre luz e trevas. Então aquele homem é como se entendesse a cultura de honra da palavra. Então uma palavra para alguns pode ser apenas uma palavra, mas para aquele que entende, crê, e quando a palavra ela entra no espírito da pessoa e ela acaba tomando posse como se aquilo fosse uma verdade absoluta, aquilo faz parte da vida e da história dessa pessoa, e isso carimba que aquela pessoa vai andar naquela palavra pela fé. Aquele homem não pediu prova da palavra, aquele homem não pediu prova daquilo que Jesus estava falando. Aquele homem só disse: me manda apenas com uma palavra, porque ele entendia o poder e ação de uma palavra, mas também entendia o poder e ação da obediência de uma palavra, porque ele era um centurião e tinha pessoas que caminhavam debaixo da palavra daquele homem, porque respeitavam a autoridade. Só respeita a autoridade quem se torna uma autoridade, só respeita uma autoridade quem também está na posição de uma autoridade. Foi isso que aquele homem estava dizendo para Jesus: eu respeito a sua autoridade, porque eu também sou uma autoridade. Olha como o poder da palavra. E a Bíblia é tão forte, tão poderosa, que em João, a Bíblia vai dizer no livro de João, olha só que interessante, livro de João, capítulo de número 1, olha só que forte, você vai entender como a palavra ela é poderosa e como a palavra pode mudar a sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, e diz no versículo 1: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Sabe o que Jesus estava falando? O próprio Deus vai entrar na sua casa, porque o próprio Deus é a palavra. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? A palavra, que é o próprio Deus manifestado na palavra, encarnado na palavra, vai entrar na sua casa. Algumas Bíblias dizem o verbo, e o verbo se fez carne. A própria palavra era o próprio Deus, e no princípio ele era a palavra, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que fez teria sido feito. Então ele estava dizendo que a palavra ela tem um efeito muito grande. Por isso eu quero liberar uma palavra da sua vida. Eu não sei quem está doente na sua casa, emocional, doente espiritual, doente de uma maneira que ela não consegue reagir, não consegue se levantar, não consegue dar a volta por cima. Mas uma palavra que eu liberar aqui, essa palavra ela pode fazer efeito, ela pode trazer mudança para a tua vida. Essa palavra pode trazer resultados a qual você não imagina, mas você precisa crer, agarrar-se a essa palavra. E a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Ele é o próprio Deus. Amém? Então, se eu entender que de fato a palavra ela tem tanto poder, eu não vou ignorar uma palavra profética. Eu não vou ignorar a liberação de uma palavra sobre a minha vida, porque a palavra ela tem o poder de te conduzir para perto de Cristo. Uma palavra tem o poder de trazer vida onde tem morte. Uma palavra tem o poder de trazer alegria onde há tristeza. Uma palavra tem o poder de trazer salvação aonde está perdido. Uma palavra tem o poder de trazer restituição. E não é uma palavra aleatória, é a palavra ministrada e dada pelo próprio Deus ao nosso coração. Então, quando nós entendemos que a nossa mentalidade precisa caminhar debaixo desta palavra,
porque pelos céus e terra foi feita a palavra. Então, quando você entende que a palavra é uma bússola para a sua vida, quando você entende que a palavra é um remédio e ela pode trazer um resultado para a sua vida muito forte. E às vezes você fica com medo, com dúvida, às vezes você fica inseguro, porque você não consegue ser uma pessoa que ande pela palavra, que caminhe pela palavra. Aquele homem estava perto de Jesus, mas a palavra já tinha chegado na casa dele. Talvez você está no seu escritório, no seu trabalho, talvez você está na sua área de atuação, não sei, talvez você está no seu dia de folga, talvez você está com a sua família, talvez você está nesse momento tomando um café da tarde, e de repente acessando a internet você viu que nós estávamos ao vivo, e você veio através da palavra, porque eu não posso fazer nada por você, eu não tenho nada a te oferecer, mas a palavra, isso exatamente, ela cura, liberta, ela salva, ela transforma. Se você crê, porque a fé tem níveis, a sua fé, ela tem níveis. O nível da fé daquele homem era tão gigantesco que ele não questionou Jesus. Você sabia que a sua fé, ela tem níveis? Você sabia que a sua fé, ela tem degraus? E os degraus a qual você caminha pela fé, vai demonstrar, de acordo com os resultados da sua vida. Os seus resultados, eles vão dizer em que nível a sua fé está. Os resultados de Jesus mostrou que ele estava num alto nível de fé. E por que ninguém profetizava para Jesus? Por que ninguém revelava para Jesus? Porque Jesus tinha comunhão com o Pai. Porque Jesus e o Pai era apenas um. João 14 diz isso. Os dois eram apenas um. Mas a palavra era tão poderosa que Jesus precisava liberar. Porque Jesus poderia pensar que o filho dele seja curado. Mas Jesus estava ensinando, eu preciso falar isso. Eu preciso mencionar isso. Ele falou, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Então o que você precisa muitas das vezes é de uma palavra para abrir a sua mente, para abrir o seu entendimento, o seu coeficiente, para abrir a sua visão, a sua mentalidade, para fazer você entender e pensar que uma palavra para você, ela pode ser alimento, ela pode ser livramento, ela pode ser escape, ela pode ser abertura de portas. Uma palavra, ela pode mudar tudo, todo o resultado negativo da sua vida. Então Deus nos colocou na terra para ser produtivos. Deus nos colocou na terra para crescer e multiplicar. Deus nos colocou na terra para governar. Olha que coisa interessante que a palavra é. Quando Deus ele trouxe os animais, ele disse para Adão, Adão, você vai dar nome. Então Adão precisava falar uma palavra profética. Adão foi um dos primeiros profetas, ou seja, foi o primeiro profeta a falar, a liberar a palavra, porque quando ele colocou nome nos animais, ele deu nomes proféticos. Se você olhar para os animais que existem na natureza, você vai ver que esses animais, eles fazem parte de algo tão interessante, que o leão, ele não se parece com outro animal a não ser o leão. Então, cada palavra e cada nome que Adão foi falando, foi liberando palavras proféticas. Então existem palavras proféticas que você libera e profere, que você traz resultados e respostas. Amém? Então quando você é uma pessoa negativa, quando os seus pensamentos é negativo, a sua palavra, ela sai da sua boca de uma forma negativa. A Bíblia diz, o que está cheio o teu coração, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Os lábios, a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios diz muito bem sobre isso. Então você precisa entender que a palavra, ela tem que ser sim, sim ou não, não, porque a sua palavra, ela pode trazer um grande resultado, tanto positivo quanto negativo para a tua vida. Então aquele centurião, ele se aproximou de Jesus sabendo o que ele queria. Aquele centurião se aproximou de Jesus sabendo que de fato poderia acontecer. Então Jesus disse para ele, eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Ou seja, aquele homem só ouviu falar,
mas ele sabia que da boca daquele homem poderia sair uma palavra. Às vezes as pessoas vão ouvir falar da gente, mas ele sabe que quando ele ouve uma palavra, a palavra pode mudar sentenças na vida dessa pessoa. Amém? Palavras podem mudar sentença na vida dessas pessoas. Quem está entendendo? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes você só ouve palavras negativas, só palavra de morte, só palavra de derrota. E olha o que Tiago diz. O livro de Tiago, a Bíblia fala muito sobre palavras, sobre o poder da língua. Mas a língua não pode pronunciar nada se não sair palavra de dentro dela. Então, ou seja, a sua boca, ela não pode ser uma fonte de água doce e de água salgada. Você precisa ter uma dosagem nos seus lábios. Você precisa entender que a sua palavra no mundo espiritual é como um espírito vivo. Então quando você fala algo, é como se o seu espírito, é como se a palavra que saísse da sua boca fosse um espírito vivo. Por isso você precisa entender que quando você fala algo, às vezes você fala e essa palavra, ela acaba acontecendo. Pode notar que muitas das vezes é de um lado negativo. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. E de repente você começa a profetizar, mas de uma forma negativa. Amém? Quem me entende, diga amém. Então às vezes você começa a profetizar de uma forma negativa. Então Tiago diz que o pequeno órgão que o homem tem na boca é a língua, mas que ele pode fazer um grande estrago na vida das pessoas, ou pode fazer um grande estrago na sua vida. Então às vezes você está colhendo de algumas palavras que você falou, de algumas coisas que você citou, ou de algo que você ouviu. Então, porque a palavra, ela tem esse poder, ela pode destruir, mas ela pode construir. Então Jesus sabia que aquilo que ele falasse, aquele homem poderia tomar posse ou não. Tanto é que Jesus foi surpreendido com a atitude daquele homem. Aquele homem não conhecia Jesus de perto, mas conhecia de ouvir falar. Eu e você supostamente conhecemos Jesus de perto, mas muitas das vezes Deus nos dá uma palavra e a gente tem dúvida. Às vezes você tem medo, você quer prova e você fala, não, mas eu quero uma confirmação. Não, eu quero isso. Então aquilo que nós falamos, ele se torna espírito vivo na vida das pessoas. Então aquele homem estava com alguém enfermo dentro de casa. Aquele homem estava com alguém que era o seu servo, que estava à beira da morte. Mas aquele homem sabia, se ele chegasse até Jesus de alguma maneira, aquele seu servo receberia vida. Então quando você se aproxima de Jesus, você tem que entender que a palavra é um mistério, porque Deus te deu o dom da palavra, Deus te deu o dom de falar, de se expressar. Por isso que Deus, ele deseja ouvir a sua voz quando você ora, quando você se expressa, quando você começa a conversar com Deus e criar um diálogo, um relacionamento. E olha que aquele homem não tinha uma proximidade, mas ele ouviu falar, ele falou, esse homem pode resolver o meu problema. Jesus, ele veio como um homem ungido, e essa unção de Jesus veio para resolver o problema da humanidade, o problema do pecado, o problema da doença, o problema da escravidão. Jesus foi ungido para isso. Aí você vai entender o que é ser ungido, você vai entender o que é unção. Quando você fala que alguém é ungido, esse alguém é ungido para resolver problemas. Se a pessoa é ungida e ela não consegue resolver problemas, a qual Deus coloca diante dela para liberar uma palavra, ou para falar algo, ou para direcionar, ou para apontar aquilo que precisa ser mudado, ou transformar, então ela não é ungido, simplesmente ela tem um cargo eclesiástico. Então a unção da palavra, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Por isso você tem que ser uma fonte de uma água só. Por isso que da sua boca não pode sair bênção e maldição. Por isso que a Bíblia fala, quando eu amaldiçoo alguém que é minha imagem e semelhança, eu estou dizendo assim, da minha fonte sai 2 tipos de água. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 3. Ele diz, caros irmãos, não os tornei muitos de vós, mestre, porquanto sabei que nós
que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, o que acontece? Tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Então, ou seja, se você consegue controlar as suas palavras, se você consegue dominar as suas palavras, você vai se tornar perfeito diante de Deus. Mas às vezes no momento da raiva você fala coisas que depois você se arrepende. No momento da raiva você xinga aquilo que você não queria xingar. No momento da raiva você fala palavras que ofendem, que machucam. No momento da raiva você libera palavras negativas. Você fala muito de palavras de morte. No momento da raiva sai de dentro de você coisas que você fala: meu Deus, eu já não falava mais sobre isso. Mas sai picuinha, sai um monte de coisa. O que isso revela? Que realmente o seu coração precisa ser dominado pelo Espírito Santo, precisa ter domínio próprio, amém? Você precisa ter o domínio próprio e não ter um demônio que domine a sua vida, não ter um demônio que domine o seu falar, domine o seu linguajar. Você foi escolhido por Deus para ser bênção, para liberar palavras de bênção, para liberar sentenças de bênção. Você foi escolhido por Deus para apontar, para liberar palavras. Jesus nem se aproximou da casa dele, nem se aproximou desse centurião. Jesus, ele estava de longe, quando esse homem mandou os seus servos, mandou os judeus, mandou pessoas que ali olhavam para aquele homem, ele tinha um bom testemunho. Entenda, quando você cria conexões de bons relacionamentos, você não vai precisar se justificar para as pessoas vão se justificar por você. Quando você cria bons vínculos, aquele homem tinha vínculos com toda a corte dos judeus, com os homens daquela época, e quem foi em favor daquele homem não foi propriamente ele, mas foram pessoas que intercederam. Quando você entender que os seus relacionamentos, eles podem ser propulsores a ser intercessores para a sua vida, porque pessoas vão ser intercessores por você quando você mais precisar. Aquelas pessoas intercederam por aquele homem. Deus vai levantar verdadeiras pessoas, verdadeiros amigos, para interceder no momento que você mais precisar. Deus vai levantar verdadeiros amigos que vão interceder por você diante de alguma causa, de alguma situação. Então aqueles homens foram diante de Jesus para falar: olha o que esse homem fez, olha o que ele fez, ele é um bom homem, ele tem bons relacionamentos, ele é um bom homem de bons testemunhos. Pessoas vão dar testemunhos ao seu respeito. Quando você cria uma rede de relacionamentos, quando você cria uma rede de conexões com pessoas a qual você não vai precisar falar a sua dor, a sua necessidade. Pessoas vão ter o Espírito de Deus e vão sentir no Espírito de Deus e vai dizer: ó, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, porque eu estou vendo que você está passando por um momento delicado. Você não precisa falar, mas por causa do seu rosto, do seu semblante, por causa das suas palavras, eu estou vendo que você está passando por um momento difícil. Então eu vou entrar em oração pela sua vida, eu vou interceder juntamente a Deus pela sua vida. Então aquele homem criou um vínculo com as pessoas. Crie bons relacionamentos com a sua família, crie bons relacionamentos com os seus filhos, crie bons relacionamentos com os seus patrões, crie bons relacionamentos com os seus vizinhos, crie bons relacionamentos com a igreja, com você congrega, crie bons relacionamentos com as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, porque uma hora ou outra você vai precisar, e você não vai precisar falar, as pessoas vão ver a sua dor e a sua necessidade por aquilo que você construiu. E se você tem feito isso, fica tranquilo, porque Deus vai levantar pessoas verdadeiras para comprar a sua dor, para comprar a sua causa, para comprar a sua briga, para comprar a sua luta. Aquele homem tinha pessoas que foram à frente, diante de Jesus, e falaram e apresentaram: olha quem é esse homem, olha a importância que esse homem tem, olha a importância que esse homem ele representa para nós na sociedade. Olha só que coisa linda, versículo 4, então aproximando-se de Jesus, apelaram com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor. Será que você tem coragem? Será que você tem coragem
Você tem coragem de olhar para alguém e colocar a mão no fogo e falar: essa pessoa merece o seu favor, Senhor. Essa pessoa, ela tem feito coisas que ninguém tem feito. Essa pessoa tem falado coisas que ninguém tem falado. Essa pessoa tem se posicionado de uma maneira que ninguém tem se posicionado. Essa pessoa tem sido um canal de bênção, talvez nos relacionamentos dentro da sua empresa, talvez nos relacionamentos da sua casa. Guarde o que eu estou falando, é uma palavra profética. Pessoas, elas vão pessoas vão defender a sua índole, vão defender o seu caráter, pessoas vão defender a sua reputação, tudo porque você tem construído diante de Deus um memorial, tudo porque você tem construído diante de Deus um memorial, e esse memorial construído diante de Deus vai ficar marcado sobre a vida das pessoas. Aquilo que você faz hoje no presente vai ser um compulsor para a sua vida, para o futuro. Pastor, isso não existe na Bíblia. Claro que existe. Assim como esse homem, olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 10. Diz assim, havia um homem em Cesareia, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, chamou pelo nome: Cornélio. Olha só, ele tinha diante de Deus um memorial pelas atitudes que ele tinha, por aquilo que ele representava, pelos seus resultados, pela sua vida. Olha o que diz a Bíblia. Então Deus enviou Pedro para falar com ele. Mas aqui tem um versículo que é chave, que diz assim, que esse homem tinha um memorial diante de Deus. Esse homem tinha uma memória criada diante de Deus. Quais são os memoriais que você tem criado? Ontem eu preguei uma palavra dizendo que o rei Ezequias, ele estava para morrer, ele recebeu uma palavra, e aquela palavra era uma palavra de morte do profeta Isaías. Disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Põe a sua casa em ordem. O profeta não estava dizendo da casa em si, do lugar onde ele morava. O profeta estava dizendo sobre a vida dele, para ele organizar a vida dele. Sabe o que ele fez? Ele poderia se lamentar, ele poderia murmurar, ele poderia questionar. Ele virou o rosto para a parede, começou a chorar, e ele disse: Deus, lembra-te de mim, de quando andei na sua presença. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu já criei um memorial diante do Senhor. Senhor, eu já criei uma história diante do Senhor. Eu tenho testemunho diante do Senhor. Eu tenho um histórico diante do Senhor. Eu tenho algo diante do Senhor. Eu tenho alguma coisa diante do Senhor que eu construí, que eu aprendi. Então lembra-te de mim. Então na mesma hora o profeta estava no pátio saindo. Deus mandou o profeta voltar e liberar uma palavra para ele, que ele ia viver mais 15 anos. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? A sua oração trouxe uma palavra de vida ao seu coração. Então, se ele ficasse calado e ele ficasse somente se lamentando, ele não teria uma resposta. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Que a palavra que está sendo liberada para a sua vida hoje é palavra de vida. É palavra de vida para você. Talvez você está aí triste, abatido, angustiado, preocupado, mas eu quero liberar essa palavra de vida para você, dizendo: não vai haver morte, não vai haver perca, não vai haver destruição, porque a palavra está sendo liberada. Quando você chegar em casa, a palavra ela tem o poder de organizar e trazer organização. A palavra, assim como Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e trouxe organização, vai trazer resultados para a sua vida. Se apegue a essa palavra, porque vai vir provisão para a sua vida, vai vir resposta para a sua vida. Se prepare, porque esta semana ainda, até que chegue segunda-feira, você vai ter uma notícia, você vai ter uma resposta, porque a palavra está sendo liberada. Antes de você chegar na sua casa, antes de você ir para a sua casa, no meio do caminho você vai ter uma resposta, você vai ter uma palavra. E essa palavra ela vai correndo na frente. Eu não sei o que você busca, se é
cura, libertação, se é salvação, mas eu quero te dizer que esta palavra, ela tem o poder de trazer organização, ordem. Jesus estava levando ordem para a casa dessa pessoa, o profeta estava levando ordem para a casa do rei. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele estava levando ordem ali na criação do mundo. Então Deus está levando uma palavra de ordem ao seu coração. Deus está levando uma palavra de ordem nos seus sentimentos. Deus está levando uma palavra de ordem nos seus pensamentos. Que haja ordem, que haja vida, que haja transformação, que haja mudança, que haja restauração sobre a sua vida, que haja respostas da parte do Senhor para a sua história. Se você crê no que eu estou falando, diga amém. Se você acredita, diga glória a Deus. Se você crê, você diga amém. Você precisa criar um memorial diante de Deus, porque há um memorial diante de Deus que Ele vai observar. Você vai começar a dar resultados. Para de ficar falando, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não faço. Comece a mudar a sua palavra. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. No Senhor eu posso todas as coisas. A palavra de Deus diz para não ter medo. Não temas, não tenha medo, porque a palavra para a sua vida hoje é de ordem. Está maior bagunça na sua vida, está maior bagunça na sua casa, está maior bagunça na sua família, está maior bagunça no seu casamento, está maior bagunça no seu relacionamento, está maior bagunça na vida dos seus filhos, está maior bagunça no seu trabalho, está maior desorganização na sua vida. Mas Deus está dizendo, hoje a palavra para você é de ordem. Hoje a palavra para você é de ordem. Hoje a palavra para você é de ordem. Amém? Então uma palavra ela tem poder. Uma palavra ela tem poder. Uma palavra ela tem poder para a sua vida. Poder de organizar todas as coisas. Poder de organizar todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz, que Jezabel, lá no livro de 2 Reis, olha o que a Bíblia diz, que Jezabel, ela liberou uma palavra para o profeta, dizendo que o profeta, 1 Reis, dizendo que o profeta ia morrer, dizendo que o profeta, a essas horas, ele ia morrer como os profetas de Baal. Mas a palavra que aquela mulher lançou sobre a vida do profeta Elias, trouxe tristeza, trouxe medo, trouxe morte, trouxe depressão, trouxe angústia. A palavra daquela mulher, ela começou a ecoar dentro do espírito de Elias, ao ponto de Elias se sentir sozinho, a ponto de Elias se sentir com medo. Por isso eu falo para você, notícias falsas, por isso eu falo para você, palavras negativas, elas têm o poder de trazer morte para a sua vida. Elas têm o poder de trazer morte para a sua vida. Jezabel, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, ele recebeu uma palavra. O profeta recebeu. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: cuidado com as palavras que vêm como um recado de ameaça. Cuidado com as palavras que pessoas têm usado em tom de ameaça. Aí vem assim, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Betseba, que é Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar debaixo de um pé de zincro, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Olha como a palavra negativa, ela tem o poder de trazer morte para alguém, mesmo alguém que era espiritual, mesmo alguém que tinha uma espiritualidade acima da média, um homem que fez o céu cerrar e não houve chuva durante um período de 3 anos e meio, um homem que derrotou os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal e de Azera, um homem que tinha vida através dos seus lábios.
A palavra que saía da boca deste homem era uma palavra que se cumpria. Mas olha como a palavra negativa, ela tem o poder de infiltrar no espírito da pessoa, na mente, na alma, mexer com as emoções e trazer medo. Eu estou pregando para alguém que tem sentido um grande medo porque recebeu ameaças. Eu estou pregando para alguém que está sob ameaças no mundo físico e no mundo espiritual. Eu estou pregando para alguém que está sonhando com grandes ameaças do adversário. Eu estou pregando para uma pessoa que está me assistindo, que está debaixo de uma grande ameaça por causa de uma palavra, por causa de um recado. Alguém mandou um recado nas suas redes, alguém mandou um recado no seu WhatsApp, alguém mandou um recado, e isso te trouxe muito medo, te trouxe uma grande insegurança. Mas eu quero te dizer, anule essa palavra e comece a batalhar pelo seu destino, pela palavra profética que está sendo liberada, porque Deus está te dando uma palavra nessa hora, dizendo: você precisa de vida. Elias ouviu aquela palavra e aquilo soou como uma flecha, porque tem palavras que vêm como flecha na nossa alma e mexe com as nossas emoções. Aquela palavra foi como uma flecha negativa, aquela palavra foi como uma flecha destruidora. Então, quando você olha para a Bíblia, da mesma maneira que Deus usou a palavra para organizar algumas coisas, pessoas também usaram o poder da palavra para destruir outras pessoas. Então, quando nós olhamos para o rei Ezequias, ele recebeu uma carta de afronta. Ele recebeu uma carta de afronta. E quantas pessoas não têm recebido uma carta de afronta porque foram palavras que foram escritas? Quantas pessoas não receberam cartas de afronta? Quantas pessoas que estão me assistindo não receberam ameaças através de uma carta, através de uma palavra, através de um WhatsApp, através de uma mensagem? Tudo isso foram palavras que foram redigitadas, ou pelo Face, ou pelo Instagram, ou por alguma rede, ou pelo seu WhatsApp. Mas Deus está dizendo assim, ó: não tenha medo, porque eu estou quebrando esta palavra que foi lançada sobre a sua vida. Eu estou quebrando uma palavra de morte, diz o Senhor para alguém. Eu estou quebrando uma palavra de morte, diz o Senhor. Por quê, pastor? Porque lá no princípio, quando Eva, ela falhou, quando Eva se deixou ser seduzida pela serpente, entrou um espírito de morte, e tudo isso foi por causa da palavra. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder para dar vida ou morte. Na boca de Jezabel a palavra traz morte, mas na boca de profetas a palavra traz vida. Então o rei Ezequias, ele recebeu uma carta de afronta. Talvez você tenha vivido isso, porque às vezes a pessoa não com a palavra, mas com uma mensagem, com algo que foi escrito, isso foi uma afronta, uma palavra de afronta para a sua vida. Mas hoje Deus está quebrando essa palavra. Aquilo que era para ser morte, Deus está dizendo: vou entrar com vida dentro deste lugar. Aquilo que era morte, eu estou entrando com vida dentro deste local. Aquilo que era para ser morte, eu estou entrando com vida, diz o Senhor sobre a sua vida. Deus está entrando com vida através dessa palavra. Amém? Deus está entrando com vida. Se essa palavra fez sentido para você, e se Deus ministrou seu coração, aqui eu quero encerrar dizendo que quando a palavra entrou na casa daquele homem, daquele centurião, houve um grande reboliço. A palavra que veio ecoando, veio como se fosse assim, ó: espírito de enfermidade, sai daí, porque entrou o espírito de vida. Espírito de morte, sai daí, porque está entrando o espírito de vida. Aonde você está me assistindo, me ouvindo, essa palavra está entrando como vida dentro de você. Receba essa palavra como vida para a sua vida. E hoje tem transformação de Deus para a sua casa, tem transformação de Deus para a sua vida. Hoje tem transformação de Deus para o seu coração. Toda essa tristeza que você está carregando, o Senhor, Ele arranca agora através dessa palavra de vida. Toda essa tristeza que você está carregando, essa palavra de vida tem o poder. Toda essa depressão,
toda essa opressão, todo esse medo, a palavra de vida está levando vida. Alguém que estava enfermo está recebendo cura através dessa palavra. Pessoas que estavam enfermas estão recebendo cura através dessa palavra, porque a palavra está produzindo vida no seu coração, vida na sua história. Aonde você estava vivendo uma crise, a palavra está trazendo hoje resposta, solução. Você é uma resposta dessa palavra. Você vai viver a resposta dessa palavra. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegar nas proximidades da residência, o centurião enviou amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de receber sobre o teto da minha casa. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Sabe qual é o segredo? Você se sujeitar às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Autoridade de um líder, de um pastor, autoridade de um apóstolo, de um profeta, de um bispo, alguém que Deus colocou. Quando você se sujeita ao comando, as coisas começam a caminhar debaixo dessa nuvem de glória. Não estou dizendo para você ser um robô, eu estou dizendo para você se submeter a essa autoridade, dizendo: eu tenho autoridade assim como você tem, e eu respeito a sua autoridade. E através disso, o comando é dado, e quando o comando é dado, aquela palavra foi como espírito vivo. Sabe o que aconteceu? O anjo de cura, o anjo de livramento, o anjo de vida, ele tomou aquela palavra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor e derredor daqueles que temem o Senhor. Então os anjos do Senhor estavam ao redor de Jesus. Eles tomaram aquela palavra que Jesus havia liberado e levaram até o enfermo, dizendo: enfermidade, espírito de enfermidade, pode ir embora, porque nós trouxemos a vida através da vida de um homem que liberou a palavra. Entende? Quando você libera a palavra, os anjos se encarregam de levar a palavra. Por isso você tem que falar: meu filho vai ser um profeta, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser um professor, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um bom juiz. Então as suas palavras vão ser captadas no mundo espiritual pelos anjos e vão ser levadas até a vida da pessoa, e essa palavra vai ter o seu cumprimento em nome de Jesus. Amém? Por isso que quando tem muitas pessoas, elas vivem debaixo de um medo, elas não rompem, elas vivem debaixo de um medo em falar no meio de pessoas, um medo de se expressar, de colocar opinião. Sabe por quê? Um dia elas sofreram uma palavra de rejeição no ventre da sua mãe. Ouviu uma palavra de rejeição. Quando um pai ou uma mãe rejeita uma criança no ventre, essa criança carrega uma consequência muito grande, pesos muito grandes sobre a vida dela no decorrer da sua fase, porque a palavra ela tem poder, mesmo a criança estando no ventre, a sua palavra tem poder. Amém? A sua palavra tem poder. Então quando a criança está no ventre, você vai ter que liberar a palavra. Se é seu neto, vai ser um grande homem de Deus, vai ser um homem de caráter, não vai ser um homem que vai ser alcoólatra, usar droga, vai ser um homem que vai impactar a sociedade, vai ser um homem de resultado. Se é uma mulher, fala, vai ser uma mulher abençoada, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de Deus, uma mulher de caráter, uma mulher de postura, uma mulher de coragem. É isso que você tem que liberar sobre a vida de quem está dentro de um ventre. Essa criança vai ser amada, eu já te amo antes de nascer. Então essas palavras, porque a criança capta no mundo espiritual, mas ela capta também no ventre palavras, porque isso vai gerar dentro dela uma grande explosão. Toda criança que é rejeitada no ventre, toda criança que passa por uma rejeição, ela começa a dar sinais na sua fase adulta, por causa de palavras, por causa de sentenças. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui eu quero finalizar minha participação. Quero agradecer pela sua vida, você que ficou até agora. Amém? Amanhã nós temos um culto às 19h30. Eu quero te convocar para você estar amanhã. Vai ser bênção. Eu creio que Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Amém? Se essa palavra fez sentido, compartilhe com alguém, mande para alguém. Entra lá, salva o vídeo. Você consegue salvar
mandar um trechinho para a pessoa. Se você quiser acessar meu Instagram também, tem o meu Instagram, é Leandro José Dias. Você acessa lá meu Instagram, acessa o Instagram da igreja, acompanha os trabalhos, assim como fez, porque Deus tem falado, e isso Deus tem colocado no meu coração. Treine as pessoas, por mais que sejam poucas, mas se você tiver 5, 3, 2, 1, uma pessoa que entenda de fato o que Deus deseja fazer, ela não será escrava, mas ela se tornará uma filha de Deus pela sua excelência, no nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por cada vida, por cada pessoa, e eu já quero dispensar as pessoas debaixo dessa palavra profética e abençoá-las no nome de Jesus. Que haja o cumprimento e que na próxima live possa haver testemunhos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe com alguém. Se fez sentido, compactua aí com alguém, compacta com alguém essa palavra, conecta com alguém e manda em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Shalom, shalom.